Palavra Nerd. Tutoriais. Nerds, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e você está assistindo um vídeo de tutorial. Antes de eu começar as nossas desenhations aqui, nós vamos falar sobre óleos. Não óleos naturais para se passar na pele, mas óleos da cara que enxergam. Antes disso eu queria falar com vocês um pequeno probleminha que está acontecendo comigo. Eu estou com problemas técnicos, galera. Eu estou com vários probleminhas. O principal deles é que quando eu mando renderizar algum vídeo que eu fiz usando minha câmera nova, o que acontece? O PC congela. E isso tá causando todo tipo de problema. Então eu tô com um monte de vídeo pronto, tenho um monte de conteúdo que tá aqui e eu simplesmente não consigo trazer ele pra vocês por causa disso. Em breve eu vou estar resolvendo isso, eu vou parcelar alguma coisa em algum cartão que eu ainda não tenho e vamos ver o que acontece. Mas por enquanto eu só vou ter como trazer vídeos assim gravados no PC, então não vai ter escultura nem coisas assim no papel ou no tradicional por enquanto. Eu fico triste porque eu tava trabalhando bastante nesse tipo de conteúdo, eu queria muito trazer coisas mais bem feitas e com maior qualidade. Na tela aí vocês conseguem ver umas imagens do que eu tava fazendo e como é que tava saindo essas imagens, eu tava mais feliz do que nunca. Eu até desenvolvi uns outros elementos em 3D pra gente deixar o canal lindo, né, e fazer as coisas que... de uma forma melhor, né? Não adianta nada eu ficar repetindo o que eu já fiz aqui antes sem tentar levar para um outro nível com o passar dos anos, né? Eu comecei isso aqui em 2012 já, então eu tenho que me forçar a fazer conteúdos melhores. Então, enquanto isso não é possível, galera, a gente vai fazer os tutoriais aqui, vamos fazer uns speed arts e vamos manter o canal vivo. Eu vou tentar manter a frequência de pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana. Vamos tentar colocar um speed art no tutorial e ver o que acontece. É isso aí, galera, vamos começar esse negócio! Então, gente, o que eu queria falar pra vocês hoje aqui são alguns conceitozinhos que eu aplico quando eu vou desenhar os óleos e que eu acho que pode ser útil pra vocês. Qual que é a ideia? Quando a gente fala desse olho aqui ainda, né, do globo ocular, né, sem falar de pálpebra ou outras coisas como sobrancelha, que também estão associadas, né, com os olhos, o que eu queria falar é uma coisa que pra mim é muito importante. Quer dizer, não é tão importante assim, mas dá um charme diferente pro seu olho, ou pro olho que você desenhar. Esse aqui é um olho mais ou menos realista, né? Mas o que interessa é que esse conceito você consegue passar para qualquer outro tipo de estilo. Então vamos guardar esse olho aqui, seria o olho de frente, né, ou algo assim. O segredo começa com o olho de lado. Então eu vou até copiar isso, que a gente está no digital mesmo, né? O que eu quero dizer? Muitas vezes a impressão que dá é que o olho é tipo uma bola de bilhar e que esse desenho aqui, né, essa parte com a íris e a pupila, que tem cor, né, é que essa parte ela meio que está desenhada na superfície do olho, né, como se fosse um adesivo colado numa maçã, sabe, como se ele estivesse na casca. E isso não é verdade. Na anatomia normal do olho mesmo, o olho cai aqui, como se... literalmente, como se aqui fosse um olho reto. O olho é meio que assim. E aqui tem uma camada transparente. Isso aqui tem todos os nomes, né, e tal, mas pra desenho não importa pra gente, a não ser que você vai trabalhar com ótica. Ou você seja realmente curioso, né? Eu tô de boa pra não lembrar o nome disso aqui. Da córnea? Não sei, não tô ligado. Mas a ideia é que... esse desenho da íris e de tudo isso aqui tá dentro dessa linha reta, que na verdade é meio que um cone aqui, né? Meio que como se fosse um pequeno cone. O que eu quero dizer com isso é como se fosse um buraco que afunda e como se fosse um cone, certo? E isso vai causar uma coisa muito interessante na iluminação do olho. Eu vou copiar de novo esse... atalho errado. Eu vou copiar de novo esse olho aqui e vou fazer uma segunda alteração nele, que vai ser colocar o olho olhando pra cá.
Então, o que aconteceria se o olho estivesse olhando para esse lado, se ele tivesse inclinado para cá, é que a pupila, ao invés de ficar, sei lá, no meio do olho, ou até mesmo redonda assim, ela vai ficar mais próxima a esse lado. Isso vale para todos os lados que você tiver um olho aí, né? Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui. Certo, ó. Então, se o olho estivesse olhando para cima, seria desse jeito. Se estivesse olhando para o outro lado, também seria assim. Ou para baixo. Essa ideia de que, como esse é um formato cônico aqui dentro, o posicionamento da íris fica em um lugar diferente. Eu reparei isso bastante vezes no Naruto, principalmente no mangá, são imagens mais paradas, né, você consegue prestar atenção. Ele usa muito isso, o olho do personagem vai estar, sei lá, aqui assim, olhando para lá, e a íris vai estar bem coladinha aqui. A íris não, a pupila vai estar bem coladinha com esse lado do olho, ao invés de estar no meio ou mais para frente, ela tá meio que quase aqui. E isso dá uma... Por quê? Por que isso acontece? Por causa da anatomia do olho mesmo, né? Então isso é algo bem legal de se fazer. E o que... Bom, para eu exemplificar isso aqui ainda melhor para vocês, eu queria desenhar pelo prazer de desenhar, mas eu fiz um modelinho 3D com a ajuda de um tutorial. Eu tô deixando o nome aí do autor do tutorial em inglês, né? É um tutorial até meio que extenso, eu tava louco para tentar fazer uma versão dele em português, um pouquinho mais breve, sei lá, como tipo 10 minutos, olho em 10 minutos, eu acho que ia ficar legal. Eu fiz no Maya, e literalmente com o tutorial do cara fica muito simples fazer esse olho aqui. E aqui eu acho que dá pra vocês verem bem qual que é a ideia, né, desse corte aqui, do olho reto nesse lado, e essa estrutura cônica e por que que essa íris fica mais próxima daqui, né? Sendo um cone, esse é o comportamento mesmo, certo? Então é legal tentar replicar isso no anime, no mangá, no cartoon, no que você for fazer. Isso é algo que dá um charme mais autêntico para a direção do olho. E é uma dica meio solta assim, mas eu acho que ela é legal. E vamos para o segundo tópico então. A segunda coisa que eu queria falar aqui é algo que eu já até avisei em um outro vídeo sobre rostos. É a ideia de que o olho fica dentro de uma cavidade, o olho fica dentro de um buraco na tua cara. Vamos fazer um speed crânio aqui, só pra gente conseguir exemplificar isso aqui um pouquinho melhor. Eu não tenho tipo nenhum mega método para desenhar rostos. Eu tava até vendo um vídeo sobre isso, um método assim mais bem passo a passo mesmo, de como encarar o desenho de faces e coisas assim. E é muito legal o método. Era de um livro, eu não sei, eu preciso verificar, né, ainda direitinho qual que é o nome. Mas eu salvei lá nos favoritos, vou dar uma estudada nisso. Então aqui, com um crâniozinho até meio narigudo demais, qual que é a ideia? A ideia é que aqui, vamos dar uma suavizada nisso, nessa parte aqui dos olhos, o que a gente vai ter são os buracos, né, onde os olhos ficam, os orbitais aqui, sei lá como é que chama isso direito. Eu sei que dá pra sentir na nossa própria pele, é muito legal isso, que você, um pouco em cima da sobrancelha aqui, né, e um pouco embaixo do olho, você consegue sentir certinho. Essa é a parte do rosto que os lutadores vivem quebrando, né, porque você toma um soco aqui, e isso quebra facinho aqui, assim, e dói, falaram que dói pra caramba. Então, o que eu quero dizer é que o olho, ele vai estar dentro dessa cavidade aqui, né? Ele vai ser posicionado aqui dentro. De uma maneira geral, olha, isso aqui vai ficar feio. Isso aqui vai ficar assustador. De uma maneira geral, o que eu quero dizer com isso é que essa ideia dessa cavidade aqui, dessa área mais funda, eu acho que é muito importante para todo tipo de estilo de desenho que você está fazendo. Lembrei de uma outra coisa. Oi! Lembrei de uma outra coisa que eu acho que é legal a gente comentar sobre isso daqui. É que uma coisa que acontece
e que vai acontecer com certa frequência, é sobre iluminação. Uma luz que estiver vindo daqui de cima e atingir o olho daqui, assim, tipo... O que acontece? Essa luz vai fazer uma sombra aqui embaixo do olho, certo? Que tá bem, tá bem forte. Deixa eu dar uma mesclada nisso aqui. Ok. Então, o que acontece com esse olho que está sendo iluminado assim? Como a parte da íris é cônica, eu vou dar uma colorida aqui. Como ela é cônica, o que vai acontecer? Essa parte de baixo do olho vai receber mais luz do que essa parte de cima. Então essa parte aqui vai ficar obscurecida, enquanto essa aqui de baixo vai ficar mais clara. Deixa eu dar um... Certo? E isso vai acontecer por causa daquele formato anatômico do olho que a gente acabou de verificar, né? Que ele parece com um cone. Exatamente o mesmo princípio seria aplicado aqui do lado, e a mesma coisa aconteceria se o olho tivesse sendo iluminado de baixo para cima, né? Então, para cá, como a luz vai bater aqui, vai barrar aqui em cima, só a parte de cima do olho que vai conseguir ser iluminada, e aqui em cima que a gente vai ter sombra. E eu acho que isso é muito importante, isso dá um realismo, não um realismo, mas dá uma sensação mais tátil pro olho, que é muito interessante. E isso indica que você prestou atenção na anatomia do olho, né? Eu prestei atenção nisso faz pouco tempo, foi fazendo o olho 3D que eu realmente verifiquei a verdade desse tipo de coisa. E desde então eu acho que isso aqui adiciona um pouquinho mais de volume. Toda vez que você for fazer um personagem que precisa de um olhão assim realista, sei lá, tipo, for fazer um Scratch da Era do Gelo, não sei o que você está fazendo aí, não sei o que você desenha, mas algo por aqui. De lado, né, o olho na verdade ele não vai ficar tipo, transparente aqui, né, na verdade a impressão do que acontece é algo assim. Porque essa parte meio que gelatinosa aqui meio que vai dar uma refletida na cor do olho e nessa parte da frente. Então, bom, isso aqui acho que era a parte mais importante desse tutorial, eu tinha acabado de esquecer. Vamos voltar pro nosso crânio. Então, certo, com iluminação, é isso daí, galera, a ideia de tentar fazer isso. Se você não tá ligado como é que eu tô, sei lá, misturando cor e fazendo isso que eu tô fazendo aqui no Photoshop, fique tranquilo, porque daqui a pouco vai chegar um videozão de tutorial só disso daí. Eu queria fazer um mega vídeo, né, com imagem de vlog, mas eu acho que eu vou ter que fazer ele um pouco mais cedo e um pouco menos legal quanto eu gostaria. Mas eu acho que vai ser útil, vai ser informativo pra vocês, né? A gente sempre tem a chance de refazer algum material depois, né? Não tem essa de, só fiz uma vez, um tema uma vez, né? Então, vamos pro crânio de novo. Cadê esse crânio? Ok, achei um pedaço. Cadê o outro? Tá aqui. Que coisa linda. Então, vamos adicionar uma carne nesse cara. Eu vou copiar esse crânio de baixo. Eu vou tentar adicionar uma carne nele aqui. Antes disso, vamos pegar esses dois. Ok. O que eu quero aqui? Quero emendar um narigão. Certo? Eu quero fazer o formato do rosto aqui. Um queixo. Rostinho. Seria a bochechinha. Vamos fazer esse cara sorrindo. Esse daqui também. Esse é o meu estilo mais ou menos realista, mais ou menos coisa nenhuma, né? Que eu gosto de fazer. Que não é muito... Ai, meu Deus, isso daqui tá esquisito, galera. Vamos deixar ele com a boca fechada mesmo. Que a gente fica mais seguro. Ok. Algo assim. Certo? Qualquer semelhança com a minha cara é fato. Eu aprendi a desenhar me olhando também, então isso sempre vai acontecer. Então, nessa ideia da cavidade aqui, é aqui onde a gente tem o surgimento da sobrancelha, né?
que vai cair por aqui. Ou algo próximo disso, ou cair um pouco mais para fora, um pouco mais para perto. O que importa é tentar ficar próximo dessa linha, eu diria. Pode até ser mais para baixo, né? Essa aqui parece uma sobrancelha levantada, na verdade. Algo mais assim. E para os olhos, com a questão de formato e de pálpebra, tem alguns passos que eu gosto de seguir para fazer olhos. Eu vou passar isso para vocês também, mas não é nada mega complicado não. Então, bom, eu acho que o que eu queria passar aqui mesmo, nesse dedo do crânio, é que isso daqui é fundo. E às vezes parece meio, pra muitos de vocês, sei lá, deve ser algo meio óbvio, ou sei lá, mas pra mim foi foi uma contemplação muito útil. Então, vou agrupar todo mundo aqui, vamos jogar esses caras fora, por enquanto. O que eu quero dizer com isso? Não, vamos resgatar só um rapazinho. O que eu quero dizer, ó, que esse formato vai me servir para fazer um outro tipo de personagem. Por exemplo, tem esse personagem aqui que eu criei, estou criando, que é o Ruff Casca Grossa, que era feito eu fiz ele para um trabalho de escola, na verdade. Eu não sei se eu já contei muito sobre ele aqui, em breve eu vou contar mais. Se você segue a página do Face, você deve ter visto alguma coisa dele por lá. Vai ter bastante coisa legal dele vindo, não dele, mas utilizando esse personagem para exemplificar daqui a pouco. E é essa ideia aqui, galera, que eu queria contar pra vocês. Esse meu personagem, o que acontece com ele é que esse formato aqui é fundamental no rosto dele. Essa ideia dessas cavidades aqui, ou desse plano, né, como se fosse um plano. Não precisa necessariamente ser um buraco, mas a ideia é que tem esse plano aqui meio que ocorrendo dessa maneira. E ele tem um bigode. Não podemos esquecer o bigode. Olha que beleza. Dentinhos. Ok. Então essa ideia que eu queria passar pra vocês, próxima vez que vocês forem fazer um personagem mais ou menos cartoon, ou até mesmo se você for fazer mangá, pensa nessa cavidade, pensa nesse buraco, pensa nesse formato aqui, e que isso tem a ver com o crânio. Então, tipo, putz, como é que seria o crânio do Ruff, sei lá, seria um... seria algo assim, com certeza. Um dentão aqui. Um queixão. Então é só pra você começar a pensar um pouquinho mais sobre essa anatomia interna do seu personagem e como é que isso vai ocasionar, né, diferenças no que você está fazendo no rosto. Né? Desenhar o crânio é desenhar o rosto. E aqui no caso, apesar de ser um tutorial de olho, o que eu queria fazer mesmo é esse bate-papo sobre meio teórico, assim, conceitual. Nada muito... teoria de arte do século XV. São coisas que eu penso quando eu vou fazer um desenho. E eu tô tendo que pensar bastante, porque eu tô com o Ruff aqui, que vocês estão vendo. Eu tô fazendo um estudo de expressões, mais um pouco focado assim para a ideia de animação. Que você tem que manter consistente, né? Você tem que manter o desenho do rosto de um mesmo personagem consistente em cada ângulo, em cada cena, em cada expressão. E é impossível você manter essa estrutura interna do rosto se você não sabe qual é essa estrutura externa, né? Principalmente para você poder brincar com ela, para você poder amassar a cara dele, para você poder esticar esse rosto, né? Que são dois conceitos muito importantes da animação, né? O squash, o stretch, que é essa ideia de poder comprimir e esticar os personagens, os objetos, os rostos. Então, como esse olho aqui dele está olhando de frente, ficaria assim mesmo. Mas eu acho que isso é importante, né? Não somente desenhar olhos, mas saber posicionar eles no rosto, né? E essa ideia desses planos, dessas cavidades,
desse buraco do crânio aqui, eu espero que ajude vocês a fazer isso. Vamos pro último tópico disso daqui, que tem a ver com o rosto de perfil. Vamos lá. Então, vamos para o perfil. Vamos fazer o... Eu não sei, eu passei isso aqui uma vez pra vocês, sobre o rosto de lado, no tutorialzinho antigo, já desboçando rostos. Se você não lembra, dá uma olhadinha. Mas eu acho que dá pra sacar mais ou menos aqui qual que é a ideia. E no rostinho aqui, né, a gente teria esse sujeito que tá aqui, certo? Então, o que acontece? Qual que é a treta aqui? A treta é o seguinte: 10 mais 10 é 20. É a ideia de que onde eu coloco o olho desse personagem, o quão pra frente ou o quão pra trás esse olho fica, deve ter alguma fórmula matemática. E aí no meio do terceiro, quarto, do quinto pedaço da fração dessa distância, mas eu não tô muito ligado nisso. O que eu pretendo fazer é não deixar esse olho muito na superfície. Muitas vezes esse é o problema que muita gente faz. Eu já até falei sobre isso também naquele tutorial de rosto, mas acho que é algo importante de dizer novamente. Esse olho tem que ficar pro fundo, galera. Aqui talvez até esteja muito na frente. Não tem problema esse olho ficar bem pro fundo aqui. Não tem problema. Porque o olho, afinal, fica numa cavidade. Vamos fazer um crânio nessa mesma ideia. Então eu vou usar esse incrível poder do Shift no Photoshop, que faz o traço reto. Que eu não faria um traço tão reto assim, deixa eu ver. Meu traço reto é assim. Ah lá, esse aqui tem que tá bom, ó. Poxa, de vez em quando fica bom. Então, o crânio. Mesma ideia, né? Do que a gente estava fazendo ali antes. Dentinhos. Se você não sabe desenhar um crânio assim, tipo, no susto, faz o crânio. Copia, tenta fazer algo assim. Nem precisa ser super anatomicamente perfeito. É só pra você ter uma ideia de estrutura interna mesmo. Eu até dou uma estilizada nisso aqui também, porque dou uma estilizada é igual a não sei fazer direito, né? A gente tem que... Eu não posso ficar usando esses termos assim. Aqui tá bem diferente, né? Esse daqui devia estar aqui dentro. Deixa eu voltar isso aqui. Certo. Bom, tá funcionando. O que me interessa aqui é a ideia do olho de novo. Dessa cavidade. E o olho tá aqui dentro. Então não tem como esse olho tá tão próximo do nariz. Muitas vezes a gente acaba cometendo esse engano, né? Quando a gente vai desenhar alguma coisa de perfil, a gente faz o olho. A gente até faz um olho legal, faz isso, faz aquilo. Põe a pupila, põe a sobrancelha. Aí a gente vem fazendo o nariz. Certo? Nossa, que da hora. Aí a gente faz uma boca numa expressão que a gente gosta. Faz um queixo. Aí faz uma cabeça. E aí põe a orelha aqui. E o pescoço. Tadá. E papá, el monstro, soy Salvador Dalí. Então, isso é o que acontece muito com o pessoal. E acontecia muito comigo também. Eu sempre fui de fazer isso. É da ideia de colocar a orelha tipo, muito lá pra trás. O olho muito aqui pra frente. Numa distância muito perto aqui do nariz. E tentando ser anatômico, né? Se a sua ideia é fazer um rosto mais anatômico, não tenha medo de colocar a orelha, que nem a gente fez aqui, a orelha não tá lá no canto do rosto, ela começa a surgir aqui do meio. E aqui ainda vai ter cabelo, principalmente se você tá desenhando anime, você vai ter que fazer uma bola com uma cabeça gigantesca. Se você reparou em qualquer anime, Inuyasha, Dragon Ball, as coisas que eu assisto, né? Eles têm uma cabeça gigante, tipo... Se eu fizer um Inuyasha aqui, ó, deixa eu tentar fazer isso aqui sem ficar feio. Ai. Quem aqui assistiu Inuyasha? Eu gostava tanto disso daí, galera. Então, não tá perfeito, mas tá bonitinho. Então, tipo,
A Gobe. Na dublagem. Saudade da dublagem. O que vai acontecer aqui? Toda a cabeleira do senhor Inu aqui vai sair por aqui, né? Tipo, meio que por cima disso tudo. E esse cabelo do Inuyasha tá feito parecendo o cabelo da Gomi. Mas o que eu quero dizer é que tamanho de cabeça é uma coisa que você vai ter que usar. Vai ter que usar bastante, você vai ter que exagerar bastante às vezes. Pra mim, pelo menos, sempre foi assim. Eu sempre achei que a cabeça era menor do que ela era de verdade. Então, sobre pálpebras, galera, só pra gente concluir esse assunto, vamos pegar um daqueles olhos lá do começo. Cadê? Nossa, como você é organizado, Guilherme. Galera, isso aqui são as layers do Photoshop. Normalmente eu deixo isso aqui escondido pra me dar mais espaço na tela. Mas vamos mostrar isso pra vocês aqui. Cadê? Certo. Vamos fazer um grupo com isso. Duplicar, misturar, jogar fora os outros. Apagar o que não interessa. Certo. Camada nova. Opa. Vou dar um zoom aqui. A gente fiz um arquivo bem grande aqui. Eu fiz um arquivo de 6.000 por 3.000. Por 4.000. Então, galera, o que eu gosto de fazer com questão de pálpebra e olho é o seguinte. Eu gosto de fazer 1, 2. Aqui faz aquele esqueminha que solta lágrima, tá ligado? E 3. Você viu que eu fiz vários traços, né? Mas não importa. É que no tablet aqui essa distância tá bem grandinha. Certo, galera? Então é 1 pra cá, 2 pra cá, 3 pra cá. É uma curvinha pequena e dependendo do olho que você estiver fazendo, você vai ter que fazer isso mais ou menos anguloso. Ou aqui vai ter que ser mais ou menos redondo. Isso vai variar bastante, né? E também vai variar de etnia, de tipo de desenho, de tipo de estilo. Para a maioria dos olhos, eu gosto até do olho redondo completo, né? Que você ainda consegue usar como expressão, né? Você tá vendo onde eu tava pondo já eles, né? Põe aqui no canto, cara. Põe aqui no canto que dá um charme. Então, eu acho que é isso daí, galera. Espero que isso aqui tenha ajudado vocês. Era só pra fazer um mini tutorialzinho, bate-papo zento mesmo. Eu tô querendo trazer mais desse tipo de conteúdo. Queria saber se vocês gostam de um vídeo assim, menos 5 passos pra... Sabe, tipo algo mais íntimo, mais legal, mais galerinha. Agora que eu reparei que o olho meio que tá sobrando ali, né? Vamos deixar isso daqui aqui. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou fazer uma imagem só com isso aqui que a gente desenhou. E eu vou deixar o link na descrição. Aí quem quiser baixar, olhar de novo, sei lá, qualquer coisa assim, pode dar uma terceira, quarta, quinta olhada. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Em breve mais speed arts e mais tutoriais, porque no momento é só isso que vai dar pra fazer mesmo, sem escultura, sem nada muito prático, por enquanto. É isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme. Falou!